Então, ao passo, irmãos, estamos direto da sua web rádio atalaia.com. Você pode acessar aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador, netbook, note e entrar em contato direto conosco através da web radioatalaia.com, 24 horas no ar. E de segunda a sexta-feira, do meio-dia e meia a 1 hora, o meu e o seu programa evangélico A Voz Divina, que ele está aí há quase 7 anos no ar. E é uma bênção para todos os lares, para todas as famílias. E dessa vez, com este grande prêmio, estudando o Evangelho de Gênesis, capítulo de número, o livro de Gênesis, capítulo de número 1. Então, você que está nos acompanhando no estudo de Gênesis do Pentateuco, da Torá, capítulo de número 1, que com grande satisfação trazemos até você a mensagem de Deus que conforta, enriquece a nossa alma e a nossa vida espiritual. Estamos estudando o livro de Gênesis, então, capítulo número 1 e versículo de número também 1. Estamos direto na nossa web rádio atalaia.com e também no Face. Você pode nos acompanhar perfeitamente. Agora estamos com um bom retorno aí na web rádio Atalaia. Você não precisa acessar ele na página de rolagem e coloca ali webradioatalaia.com. Vai aparecer o nosso domínio, vai aparecer nossa página e você vai acessar. Pode ligar também para o 3402-0589 ou você pode deixar sua mensagem de texto também. Bom, agora nós estamos falando então de Gênesis, capítulo 1 e versículo de número 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, o importante aqui que estamos falando é primeiro quem é o seu Criador, Deus, um ser onipotente. Como explicamos ontem, o único que pode todas as coisas. O poder de Deus, ele é um ser absoluto. Ele não tem origem, ele não tem meio, não tem fim. Ele é eterno. E quando falamos sobre Deus, falamos do único ser que não depende de nada para existir. O único ser que não é transformado de outra matéria e não se transforma em outro ser. O único ser do universo, que é o Criador de todas as outras coisas. E observamos também que ele não tem início, não tem fim. Porque quem não tem início, não tem fim. Como é que ele existe? Pode ser a tua pergunta agora. Ele existe pelo seu próprio poder. A vida está dentro dele mesmo. A vida sai de dentro dele. E desta forma, falamos a todos que ele é o que transmite vida aos demais seres do universo. Desde os seres mais inferiores até os seres mais elevados, que é o ser humano. É dele que vem a vida e é dele que vem a existência. Ele criou todas as coisas do nada. Por isso que já falamos nas aulas anteriores, nas mensagens anteriores, o seguinte: parar é tirar do nada, é fazer do nada. E o único que pode parar é Deus. Por isso que a Bíblia diz: no princípio criou. O único que pode criar, no sentido original do verbo criar, é Deus. Bom, agora ele criou os céus, que é o assunto de hoje. E, poeticamente falando, é a dele, que é o estrado da parede, aonde ele colocou ali a sua habitação, botou sua morada, botou sua casa, e o enfeite, como falamos na aula anterior, e com 20 homens, 7 homens de distância, lá de fora. Lá de fora é adornado com as maiores
preciosidade que o homem mais pode desvendar. O lado de fora é o lado onde aparece a Terra, o nosso planeta. O lado de fora onde aparece a existência humana. Agora você imagina o lado de dentro, aonde ele habita. Se o lado de fora é riquíssimo, e que o homem não explorou até agora 1% do próprio planeta, vamos analisar agora o lado interno. Aonde ele mora, com quem ele mora. Céus. A Bíblia fala de 3 tipos de céus. Amém? O primeiro céu, que é o nosso céu atmosférico. E óbvio que o autor do livro de Gênesis muito soube relatar sobre a criação desse céu atmosférico. E fez detalhes profundos que no próximo culto vamos explicar. Depois ele criou o céu estelar, que é esse céu cósmico, do cosmos. O céu astrológico, onde estão os astros. Tudo isso Deus criou. O atmosférico que produz para nós esta maravilhosa habitação, nosso habitat, a nossa existência, e propicia uma melhor vida para nós. E ele deixou tão bem acomodada a nossa atmosfera que não falta de nada para a nossa existência. E observamos que ele criou para a nossa existência. Nós não estamos aqui falando de ciência, mas pode ver que os homens estão estudando há muitas décadas, muitos anos, a existência fora da Terra, em outros planetas, como Marte, como a probabilidade em outros lugares, nas próximas galáxias que não conseguiram chegar. Estão estudando Júpiter, Saturno, o solo de Júpiter. Estão estudando a atmosfera de Júpiter, a atmosfera de Marte. Por quê? Porque nas outras atmosferas, os homens procuram um lugar para habitar, enquanto Deus já deixou preparada a nossa perfeita habitação aqui. Para a raça humana, para a espécie humana, para os animais, para os vegetais. Tudo é perfeito para viver. E aqui não falta nada. O que está faltando o homem descobrir aqui mesmo as melhores formas de ele viver e não sobreviver. O homem começa a sobreviver quando ele não entende o projeto de Deus. É colocar o homem na terra. É fazer da terra o melhor lugar para o homem. O céu, terceiro céu, que fala o apóstolo São Paulo, ali na Epístola, esse céu é onde ele mora. Esse céu aqui que ele preparou para os seres espirituais. Esse céu ele preparou para as pessoas viverem nele depois da transformação. Está tocando o telefone, vamos escutar. Alô? Estamos ouvindo, a senhora está falando? Alô, pode falar. Bom, caiu nossa ligação, mas vamos continuar agora então falando através do Face. Então, de tal forma, nós estamos aqui falando sobre Gênesis e o que Deus criou. Terceiro céu é a casa dele. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito que eu vou preparar os lugares. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então os céus, claro, que é uma região espiritual intergaláctica. Isso quer dizer que tu não vai encontrar no meio das galáxias, porque aonde estão as galáxias, onde estão os sóis, que nós vamos explicar nos versículos seguintes, claro, e vamos detalhar esse assunto. Mas de tal forma, agora, estamos falando aqui daquela criação geral que Deus deu no versículo 1. Lá nos versículos 2, 3 e o capítulo 2 de Gênesis, que nós vamos ver depois, Deus detalha, está entendendo? Deus vai detalhar o que ele fez. Primeiro, ele dá aquela forma geral. No princípio, criou Deus a terra. Depois ele criou a terra. Não é assim? É Deus. E agora explicamos o céu, explicaria os céus, não o céu. Por que estou dizendo isso? Porque tem céus.
Está entendendo por que? Aleluia! E a ciência se depara só com os céus, o atmosférico, o estelar. E daí diz assim, ó, que o universo não tem limites para cima. E óbvio que não tem quando estou falando do estelar. O atmosférico nós temos um limite. Que o homem saindo da nossa atmosfera aqui, ele não vai poder sobreviver. E óbvio que a Bíblia fala em Gênesis de firmamento, mas lá nos versículos posteriores. Então, quando falamos de céus, aqui estamos falando da totalidade da criação, do sistema solar, do sistema atmosférico, do céu espiritual. Então temos primeiro, vamos repetir, céu atmosférico, esse é da nossa habitação aqui. Depois nós temos o céu estelar, que compreende as galáxias do universo na sua totalidade. E depois o céu espiritual, o terceiro céu, onde ele habita. Então, o que temos a dizer aqui? Que a Terra só é o centro do nosso sistema. Amém? Aonde interessa a nossa raça, a nossa espécie, a nossa habitação. A Terra. No que sairmos dela, daí vamos entrar no céu estelar, os segundos céus, aonde os cientistas estão pesquisando, estão explorando. E o terceiro céu, que é o objetivo geral da Bíblia Sagrada, do plano de Deus. Certo? Então, repetindo, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. No princípio criou Deus os céus. Estamos falando do terceiro céu onde Deus habita. O terceiro céu onde Deus habita é a casa dele. E aonde ele preparou para nós morada. Aonde ele quer que todos nós cheguemos no terceiro céu. Chegar no terceiro céu, foi preciso Deus enviar o Filho dele para mostrar o caminho para lá. E Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para tu chegar no terceiro céu, não vai ser com um foguete, não vai ser estudando ele através do telescópio, não vai sendo, fazendo para ele umas viagens especiais ou espaciais. Precisa entrar no mundo espiritual. Aí já comecemos a explicar que existe um mundo espiritual. Tu pode observar que estamos falando de mundo espiritual. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo espiritual onde ele mora, onde ele habita, sempre existiu. Ele é espírito, sempre existiu. Depois do mundo espiritual dele, ele começa a criar, então, o nosso mundo, a nossa atmosfera. E para que ele criasse a terra, foi preciso um grande complexo de astros, de galáxias interligados, para que eu e você possamos viver muito bem. De tal forma que nesta oportunidade, estamos falando que Deus tem interesse muito grande por nós. Ele poderia ficar somente no espaço dele, não poderia. Ele precisa de Deus para lidar com os pecos, não precisa. Ele precisa de um lugar para onde ele possa descansar se ele não cansa. Não, nada disso. Então, por que ele criou tantas coisas assim? Já para analisar, criou por mim. O interesse dele é cuidar de nós. O interesse é cuidar da tua vida. Amém? E o universo está aqui suficientemente demonstrado na Bíblia Sagrada, das coisas que Deus criou. Na palavra Deus, nós temos toda a criação do universo e do mundo espiritual. Na palavra aquela palavra está resumido o plano de Deus em criar primeiro o mundo espiritual, depois o mundo estelar, o universal, depois a nossa atmosfera. No princípio criou Deus os céus. Já falamos então nessa oportunidade do plano de Deus. Que é que eu e você vamos morar lá? Isso não é utopia, isso é realidade. Isso que Jesus veio mostrar para nós. Que Ele nos levar para lá. Que o interesse de Deus é colocar nós lá. E como é que Ele vai fazer isso?
ele mostra o plano dele. O livro de Gênesis é o início do plano dele. Eu gostaria que você se inteirasse mais pelo plano dele. Não importa a tua religião, aqui eu estou falando abertamente para várias pessoas de várias religiões, mas que você pode pegar sua Bíblia e começar a acompanhar agora o plano de Deus para todos nós. A Bíblia é isso, é o plano de Deus para todos nós. Por enquanto, e hoje é só, segunda-feira vamos falar mais então dos céus, do céu espiritual. E vamos dar uma pincelada sobre o céu atmosférico, para depois nós continuarmos a falar com detalhes sobre o céu atmosférico onde nós estamos. Amém? Por enquanto, então, eu vou te fazer um convite. Vamos para o céu? Eu sei que a tua resposta é sim. E jamais você vai dizer não. Mas agora eu te mostrar como aceita Jesus como Salvador. Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí você diz: eu já aceitei Jesus. Daí a Bíblia deixa bem claro que aquele que anda com Cristo deve andar como ele andou, numa nova vida, uma vida espiritual renovada, uma vida de sucesso, de alegria, uma vida de paz e uma vida espiritual de significado. A tua vida tem significado. Não é à toa que Deus cria as coisas. Deus tem plano dele. Tu acha que um ser com a mente dele, com a capacidade dele, ia criar o universo somente, vamos dizer, para bonito? Não, ele criou o universo para botar dentro desse universo o ser mais importante da sua criação. E o ser mais importante da sua criação que me emociona neste momento em falar sou eu e é você. Imagina, tu faz parte de todo o plano da criação de Deus. Eu faço parte de todo o plano da criação de Deus. Não é o momento de pararmos para pensar melhor, mudar nossa forma de pensar. Pensar em coisas melhores, maiores, deixar aquelas picuinhas da vida cotidiana que muitas vezes nos afetam, não é verdade? Então, mais uma vez eu te digo, eu te convido. Aceite Jesus, Deus tem um plano melhor para você e um plano maior para você. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por esse instante maravilhoso de dividirmos com várias pessoas, centenas de pessoas, os seus planos e o que o Senhor tem de melhor para nós. Eu estou muito alegre, estou muito satisfeito, meu Deus, de estar aqui comungando com as pessoas a sua palavra, dividindo com elas a sua palavra e cada vez mais fazendo parte dos teus planos. Obrigado. Eu peço que o Senhor abençoe a pessoa que está do outro lado dessa transmissão, para que ela possa sentir os teus cuidados como eu sinto, e sentir a alegria de servir como eu sinto, e fazer parte dos teus planos como eu também faço parte. Muito obrigado, e que tua bênção, em nome de Jesus, esteja sobre todos nós. Amém. Fiquemos na paz do Senhor. Aos irmãos que estão ali na Web Rádio Atalaia, nós vamos colocar um hino, que é o hino de Aline Barros, o hino que diz Deus do impossível. Então, vou ficar escutando esse belíssimo hino. E você que está no Face, lamentavelmente, estou me despedindo de você nesta sexta-feira, nesta semana, mas eu conto contigo na próxima segunda-feira, a partir do 12:30, através deste abençoado canal Facebook. E da Web Rádio Atalaia, estamos 24 horas no ar, transmitindo para você louvores e a palavra do Senhor nosso Deus. Amém.